paz do Senhor Jesus! Hoje o Espírito Santo traz para a gente uma palavra que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo de número 1. É um ensinamento que tanto o Espírito Santo fala para a gente, que pode ser aplicado no nosso presente e no nosso futuro. Veja bem o que o Espírito Santo fala para a gente. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Veja bem a lição que o Espírito Santo traz para a gente. Aqui o Espírito Santo fala para a gente e nos revela que Arão fez o bezerro de ouro por pressão. Aquele povo pressionou de uma tal forma Arão, que Arão se sentiu tão pressionado que ele foi lá e fez esse bezerro de ouro. Não foi uma vontade de Arão. Arão, posso afirmar para você aqui, mediante a palavra, que Arão nem se passava na cabeça dele fazer esse bezerro de ouro. E trazendo essa palavra no nosso dia de hoje, quantas pessoas que se sentindo pressionado faz coisas sem querer. Um exemplo que o Espírito Santo nos dá em uma relação, uma moça com o seu namorado. O namorado pressiona tanto essa moça para fazer uma relação sexual que não é o momento preparado, não é a vontade dela, mas como ela se sente tão pressionada que ela vai lá e faz. Porque como está falando no livro de Josué, capítulo de número 9, no versículo 14, que o Espírito Santo nos deu de não pedir um conselho a Deus, por muitas das vezes o diabo entra sob a pressão psicológica. O diabo entra com medo. Por que com medo? Da mesma forma que o diabo entrou na vida do profeta Eliseu, colocando com o profeta Elias, colocou o medo no profeta Elias, o Elias pegou e se escondeu dentro de uma caverna. Então o diabo, ele usa de várias formas para pressionar a pessoa e colocar o medo na pessoa. Uma das armas que o diabo usa é o medo. Quantas moças que perdeu a sua virgindade por pressão? Quantas pessoas que se sente pressionado, vai lá e, vamos dizer assim, faz coisas que não queria. O Espírito Santo vai testificar várias coisas na sua vida que você fez por pressão. Então, da mesma forma que o povo juntou, e ali não foi só uma pessoa, ali foi o povo que pressionou de tal forma Arão, que Arão pegou e foi lá e fez esse bezerro de ouro. E aonde que fala que foi quebrado a tábua dos mandamentos. Quando nós fazemos coisas que são pressionadas, por muitas vezes essa pressão nos leva a cometer um pecado. E aonde que quebra a ligação que nós temos com Deus. Porque o pecado, ele sim quebra a nossa ligação com Deus. Foi por isso que Moisés desceu e foi lá e quebrou aquela tábua do mandamento. Nós infringimos a lei. Quando nós infringimos a lei, nós quebramos a ligação com Deus. Então, esse exemplo que o Espírito Santo nos traz hoje, falando do nosso presente e do nosso futuro, não fazemos coisas por pressão. Lembramos que Josué, sendo um homem guerreiro, sendo um homem de Deus, ele se sentiu assim, pressionado pela situação daquele povo que vivia lá. E aquele povo já era, vamos dizer assim, inimigos dele. E a pressão da dó, a pressão da misericórdia, não vou falar da misericórdia, a pressão que ele se sentiu naquele momento, ele foi lá e fez uma aliança. E quantas alianças, mediante pressão que a gente fazemos. Aí, meu irmão, por muitas das vezes, minha irmã, você vai se identificar que essa pessoa só queria de você o que ele já conseguiu. E hoje, ele vira as costas. Nós temos exemplo aqui na Bíblia. Na Bíblia, quando falamos aqui dos filhos de Davi, a Bíblia fala pra gente que Davi tinha uma filha e um filho. E aquele homem tinha um desejo de ficar com essa irmã dele. A partir do momento que ele ficou com ela, ele virou as costas, foi embora. E ali Absalão foi lá e cometeu o suicídio, e cometeu um adultério novamente, matando o próprio irmão. Mas não é o propósito que o Espírito Santo traz para a gente. O propósito que o Espírito Santo traz para a gente sobre as pressões. O diabo, por muitas vezes, ele vai colocar pressão na sua vida. O diabo, ele vai pressionar você a cometer um pecado, porque ele sabe que o pecado quebra o vínculo, quebra a ligação que nós temos com Deus.
Então, muitas das vezes o diabo vai colocar uma pressão tão grande em você, que você vai trair a sua esposa, que você vai trair o seu marido. Mas veja bem, nós podemos recusar essas pressões. Como que nós vamos recusar a pressão? Lembramos no livro de Josué, capítulo 9, versículo 14, que nós temos que ir lá e pedir um conselho, pedir uma ajuda a Deus. Então lembra desse versículo, lembra dessa palavra que o Espírito Santo está trazendo hoje para você. Em momentos da sua vida que você se sentir pressionada, que o diabo começar a pressionar você, lembra que nós temos Deus, que nós podemos pedir um conselho, uma palavra para nós derrotar o diabo. Jesus Cristo, ele se sentiu pressionado. Jesus Cristo, ele foi tão pressionado que o diabo pegou Jesus e colocou Jesus no lugar mais alto que tinha. Quando fala do lugar mais alto, era para ver o mundo, era para ver as riquezas do mundo, para ver os desejos do mundo. Então Jesus Cristo falou bem assim, não, vamos dizer assim, conjecturando a palavra, não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra. Então você buscando um conselho de Deus, Deus vai te dar uma palavra que você vai derrotar essa pressão psicológica que as pessoas põem em você. Você vai derrotar as pressões psicológicas que o diabo põe na sua vida. Amém, meu irmão? Esse é o conselho que o Espírito Santo traz para a gente. Hoje é o dia dos pais. Você já parou sequer um segundo para estar presenteando com as suas palavras a Deus? Você já parou? Ainda dá tempo ainda de você dar os parabéns para Deus. Dar os parabéns pelo dia dos pais a Deus. Porque, meu irmão, se nós formos analisar a palavra pai, P é de paixão. Eu não sei muito qual foi o pregador mais que falou que a gente não podemos apaixonar, porque a paixão faz nós cometer loucuras. Se eu não me engano, foi Billy Graham que falou. É até interessante porque a paixão é aquele momento que a gente sempre quer ficar perto da pessoa. Sempre desejamos, quando o telefone toca, a gente já imagina que é aquela pessoa. Quando chega uma mensagem, a gente já imagina que é aquela pessoa. Então Deus tem uma paixão grandiosa por nós, que Deus sempre quer que a gente ficamos do lado dele, sempre ficamos perto dele. Deus tem uma saudade enorme da gente. E se hoje ainda você não foi lá e deu os parabéns a Deus, Deus está sentindo saudade disso. Ainda dá tempo ainda, o dia não acabou não. Pelo contrário, para muitos estão começando agora, porque diante dessa palavra que o Espírito Santo está nos dando hoje, para muitos pode começar agora. Então hoje você pode pegar essa palavra e dar os parabéns a Deus. Quando fala de amor, nós não podemos nem sequer falar de amor, porque o amor já fala. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar, a mim e a você. Mas nós enganamos muito hoje, as emissoras ensinam um falso amor. Ensina para a gente um amor que a gente temos que passar a mão na cabeça para mostrar a prova do amor. Veja bem, hoje até o Espírito Santo ali na hora que eu estava tomando um banho, o Espírito Santo começou a ministrar assim, falar comigo, e eu sou uma pessoa difícil de convivência, difícil de lidar, vamos dizer assim. Se você chegar para minha esposa, para as minhas filhas e perguntar um defeito meu, elas não vão saber falar. Por quê? Porque me amam. Mas eu tenho muitos defeitos, como nós seres humanos temos defeitos. E Deus ama a gente de tanta maneira, de tal maneira, que Ele não vê os nossos defeitos, mas sim Ele vê as nossas qualidades. Nós temos defeito, mas o defeito da gente, Jesus Cristo já nos justificou mediante esses defeitos que a gente temos. Então Deus, Ele vê as nossas qualidades. Deus, Ele vê além do que a gente imagina, do que além a gente vê. Então é o amor. A sociedade e as emissoras ensinam um amor diferente. Se nós colocarmos Deus como um parâmetro, a justiça e o amor é igual, eles batem igual. Então Deus, Ele é amor, Ele é justiça. O amor significa o quê? Você corrigir, educar, ensinar, amar, sustentar, é o amor. E quando falamos de incondicional, o incondicional de Deus foi tão grande que Ele deu Jesus Cristo para mim e para você. O amor de Deus foi tão incondicional que Ele não pensou, vamos dizer assim, duas vezes, de dar Jesus Cristo para pagar por minha vida e pela vida sua.
E Jesus Cristo foi lá e pagou com o sangue precioso dele a minha vida e a sua vida. Então, quando falamos de Deus, falamos de paixão, falamos de amor e falamos de incondicional. Então, hoje ainda dá tempo de você ir lá e presentear a Deus, falando com Deus, feliz Dia dos Pais, papai. Porque a palavra fala bem assim, conjecturando a palavra, sua mãe e o seu pai pode abandonar você, mas Deus nunca vai te abandonar, Deus sempre vai estar do seu lado. Por muitas vezes você já não tem mais um ente querido que você ama, o seu pai, vamos dizer assim, um filho. Não chega muito a esse ponto, mas tem uma pessoa que eu tenho aqui no WhatsApp, e o sonho dela era ter um filho. E assim, fica até difícil da gente falar, porque o filhinho dela, com poucos dias de nascido, ou meses de nascido, foi lá e faleceu, morreu. E por muitas vezes a gente não vamos entender, a gente vamos questionar a Deus, a gente não vai entender o porquê que Deus fez isso. Mas Deus vai te explicar sim, em um momento certo, Deus vai te explicar isso. E explica pra gente, eu também já não tenho mais pai. Muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo hoje já não têm mais pai. Mas veja bem, Deus é aquele que conforta a gente. Deus é aquele que prepara a nossa vida. Então veja bem, Deus, Ele é amor de tal maneira que Ele nos sustenta, Ele nos conforta, Ele nos dá um verdadeiro amor. Então, você que já perdeu um ente querido, já perdeu o seu pai, é Deus que conforta você, porque não tem palavras para descrever, não tem palavras para confortar você. Mas hoje o Espírito Santo traz essa palavra para a gente não se sentir pressionado. O diabo hoje ele vai pressionar você. Cadê seu pai? Cadê o seu Deus que tirou seu pai? Cadê o seu Deus que foi lá e permitiu seu pai morrer? Mas veja bem, nós temos um pai e esse pai não dorme. A palavra fala que os olhos deles não têm pálpebras, não tem isso aqui, porque os olhos deles não fecham. A palavra fala que os olhos de Deus, os olhos do Senhor Jesus Cristo, é como chama, que sempre está iluminando, clareando os nossos caminhos. É a luz do mundo. Então, meu irmão, hoje ainda dá tempo ainda de você agradecer a Deus. Hoje ainda dá tempo de você pegar um minutinho só e desejar um feliz Dia dos Pais a Deus. É o propósito que hoje o Espírito Santo traz para a gente. Não andarmos por pressão psicológica das pessoas. Um forte abraço para você. Não se esqueça que Jesus está voltando. Receba Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Hoje você pode dar um presente a Deus, recebendo Jesus, como está falando no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Aquele que recebe Jesus Cristo dá o direito de ser chamado filhos de Deus. Então hoje você pode dar esse presente a Deus, se tornar assim o filho dele. Amém? Forte abraço, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.